TV Câmara, Campinas. Veja. Então, na questão de confiabilidade, quando tinha as pesquisas, nós estávamos em terceiro lugar. E perder para a família, né, sagrada para qualquer cidadão, e perdemos para o bombeiro. E olha o trabalho que o bombeiro faz, salvando vida, mas nós estávamos em terceiro lugar. E ao longo dos anos, nós fomos perdendo isso, e nós estamos vendo que agora o governo, quando ele faz esse debate de privatizar os Correios, começa a ganhar uma certa parcela da sociedade, mas só defende a privatização dos Correios quem não conhece os Correios. Porque os Correios, ele não tem só o papel aquele do dia a dia, que é a pessoa receber a correspondência na porta de casa, ou receber sua encomenda. O Correio tem um papel social. Como a vereadora colocou aqui, nós temos uma empresa com mais de 350 anos. Ele praticamente quase nasce com a descoberta do Brasil. E aí ele tem um papel social que nós não só entregamos cartas, nós entregamos remédios, nós entregamos as urnas das eleições, o Enem que está para acontecer por esses dias aqui agora, é os Correios que vai entregar. E isso só uma empresa pública tem condição de fazer, onde nós estamos instalados nos mais de 5 mil municípios no país. E as empresas, e aí o Paulo Guedes disse que tem oito caras querendo comprar os Correios. A população acha mesmo que essa empresa ela vai ter a preocupação social que os Correios têm? Não. Hoje nós temos as empresas privadas, né? E aí nós temos que destacar aqui, porque tem que quebrar, porque quebrando o monopólio dos Correios, eu quero ver se eles não vão melhorar. Né? E a maioria das pessoas que reclamam isso é por conta de atraso nas encomendas e tudo mais, e o que nós temos que registrar aqui é que o Correio não tem um monopólio total. O Correio tem um monopólio das cartas, que é constitucional. Para poder privatizar os Correios, tem que mudar a Constituição. E aí o monopólio das cartas ela garante o sigilo, tem toda uma segurança por trás. É o Correio que detém a questão dos CEPs. E aí é uma briga que nós travamos, por quê? Porque as encomendas não é monopólio. E aí nós estamos disputando no mercado. Mas mesmo as empresas que estão disputando e falam em privatizar os Correios, estas usam os Correios porque elas estão instaladas no máximo aí em 600 municípios. Eu acho que aí o Everaldo pode falar um pouquinho disso, mas você pega as grandes que estão disputando com a gente, FedEx, DHL, dentro do país, eles estão nos principais municípios. Eles estão nos grandes centros. Agora, as regiões periféricas do país, ninguém quer ir, porque não dá lucro. E quem vai para a região periférica do país é os Correios. Então, se você quiser mandar uma encomenda lá no Amazonas, ele vai chegar através dos Correios. Mas a FedEx, a DHL e outras empresas não vão. Porque não é lucrativo você mandar uma encomenda, cobrar um X aqui e entregar lá. Mas o Correio vai chegar lá. Então, assim, o Correio tem um papel social que só defende a privatização da nossa empresa quem não conhece os Correios e quem não conhece o papel social que ele desempenha. E aí eu quero falar que os trabalhadores, e nós fazemos greves, fizemos greve a década de 90 toda, fizemos greve no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, fizemos greve agora contra o governo do Bolsonaro, mas nós queremos falar aqui, e aí se dirigir à população, que é uma das críticas que a população acaba comprando, é que os trabalhadores, todas as vezes que fizeram greve, é que estavam tendo seus direitos atacados. A empresa falando em retirar direitos dos trabalhadores, que é uma política desse governo agora, que é retirar direitos dos trabalhadores, massacrar os trabalhadores, e nós, os trabalhadores Correios, não concordamos com isso. Nós não concordamos com retirada de direitos. E fora isso, a empresa, o que ela fez? Ela vem sucateando, acabando com a qualidade de serviço. Hoje, as entregas, elas são feitas de formas alternadas. E as nossas greves, quem acompanha ela de fato vai ver que não era só uma questão econômica. É óbvio que quando o trabalhador vai para a rua, ele está para lutar pelos seus direitos, para não deixar retirar e por aumento de salário. Mas todas as nossas greves, quem acompanhou ela de fato, vai ver que os trabalhadores também brigavam para que continuasse abrindo concurso público, para que terminassem as demissões voluntárias que a empresa estava fazendo, porque isso também vai acabando com a qualidade de entrega. Nós chegamos a ser, a vereadora coloca aqui que é a maior empregadora seletista do país. Hoje nós temos 100 mil trabalhadores. Nós chegamos a ter 129 mil. E muita gente pode achar que é muito e não é. Pela geografia desse país é pouco. Quem quer fazer um correio sério, não dá para você fazer um correio sério com 100 mil trabalhadores, isso é pouco. Você pega países menores que o nosso, pega um correio do Japão, tem mais funcionários do que tem
o Correio Brasileiro? E um país muito menor. Então, as nossas brigas também era para que houvesse contratações, para que houvesse entrega diária na porta da população. Porque nós entendemos que quem paga um alto preço com isso, quando você acaba com a qualidade da entrega, não é o setor, não é a área central. Não é as áreas dos bacanas, mas é a periferia. É na periferia que vai bater todo dia na porta dos Correios para buscar encomenda porque não consegue que haja entrega lá. E os trabalhadores dos Correios, quando a gente faz greve, a gente fala, não, nós queremos entregar em todas as residências. Nós queremos entregar em todos os bairros. Mas cabe ao Correio aqui dar qualidade e dar condições para que nós possamos fazer isso. Para se ter uma ideia, só esse ano a empresa demitiu quase 5.000 trabalhadores. E o que é pior, porque muita gente acha que entregar carta é só entregar carta, e não é. Para você formar um carteiro, nós estávamos discutindo isso ontem, Everaldo, para você formar um carteiro, para você falar um carteiro bom, que você pegue ele aqui de Campinas e manda ele para Jundiaí para ele entregar a carta e ele entregue, que você pega um carteiro daqui e manda para Piracicaba e ele entregue carta, para você formar um carteiro no mínimo 5 anos. É uns 5 anos, então não é só pegar e entregar a carta, porque tem todo um trabalho por trás antes da entrega da carta. Então, no mínimo 5 anos para você formar esse profissional. E a empresa, ao longo dos anos, e aí eu falo todos os governos, e aí eu quero fazer uma crítica aqui, todos os governos que aí passaram, foram demitindo os trabalhadores, foram colocando uma massa de trabalhador para fora, foram colocando a experiência para fora e não contratavam outros trabalhadores nos lugares. E com isso nós estamos perdendo a qualidade. Mas tem como resgatar essa qualidade. Para resgatar essa qualidade, nós temos que fortalecer a empresa. Nós temos que abrir concurso público. Nós temos que acabar com a entrega alternada como está sendo feito hoje. E para isso, não tem que privatizar os Correios. Porque o Correio é uma empresa que não dá prejuízo para o governo. O governo não tem que colocar nenhum real aqui dentro. Pelo contrário, sai dinheiro daqui para a União. É isso que acontece. E aí o que nós estamos falando aqui? Tem que acabar com os Correios, que os Correios dão prejuízo. Enfim, é um debate que o Everaldo vai estar entrando aqui, mas eu quero falar aqui para a sociedade que todas as vezes que nós, trabalhadores, fizemos as greves, além da questão de brigar para que não retire direitos, além da questão de brigar para que não aumente o real de salário, também era para a defesa dessa empresa, porque nós entendemos que só um correio forte vai poder atender a população com qualidade. Só um correio forte vai poder chegar nos 4 cantos do país. Só um correio forte vai poder chegar em todos os bairros de Campinas, inclusive na periferia. Mas para isso tem que ter contratação. Para isso tem que acabar com as entregas alternadas. E tem como fazer isso. Como? É vindo discutir com os trabalhadores dos Correios. Nós conhecemos Correios. Porque esse governo, tudo que ele fala, os números que ele apresenta sem base nenhuma. E nós temos os carteiros, nós temos os atendentes, nós temos os carteiros da base, que fazem um serviço com excelência, quando é dada a condição para os trabalhadores, e nós temos os técnicos da empresa, que conhecem o Correio como ninguém. Portanto, o que esse governo tem feito aqui é uma falácia, é entregar o maior patrimônio da sociedade de mão beijada para a iniciativa privada, que só quer ganhar dinheiro. Eles, com toda certeza, eles não vão para os rincões desse país. Eles não vão para a área periférica desse país. E quem faz isso somos nós, trabalhadores dos Correios. Mesmo sem, hoje, condições de trabalho que foi sucateado ao longo dos anos, nós temos chegados nas áreas periféricas desse país. Com toda a dificuldade, nós procuramos honrar com qualidade as entregas que a nós são postas. Mas nós queremos debater e aí colocar aqui para vereador, até como proposta, e nós procurarmos as sociedades, as associações de bairros, continuarmos com esse debate lá fora. Nós colocamos à disposição para estar fazendo isso, acredito que os companheiros da DICAP também se colocam à disposição de fazerem isso, e os trabalhadores à disposição para nós irmos nos bairros debater, principalmente na periferia, qual que vai ser o prejuízo da população se os Correios forem privatizados. Então, a minha fala, Mariana, vai mais no sentido aqui de fazer a defesa, porque uma das coisas que o Paulo Guedes tem feito é jogar a culpa para os trabalhadores o motivo de privatizar os Correios.
Uma empresa que nós sempre tivemos, temos orgulho, nós temos orgulho de vestir essa camisa. Eu costumo dizer que ser carteiro é um dom. É um dom. Eu vi muitas pessoas, 27 anos que eu estou nessa empresa, e por isso que eu falo que não é só entregar cartas. Quantas pessoas eu vim passar pelo correio, trabalhar meio-dia e falar, vou embora, você é louco, e colocar aqui aquele malote de carta e ir embora, porque não conseguiu entregar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho 27 anos, tenho aqui outros companheiros com mais tempo que eu que estão aqui. Por quê? Porque isso aqui é um dom. E aí eu volto a falar aqui, para você formar um carteiro, no mínimo 5 anos. E o que a empresa faz? Quando ela abre a dispensa dos trabalhadores, como ela tem feito ao longo dos anos, isso é um crime que faz contra essa empresa, é um crime contra a sociedade, que é a sociedade que acaba, no final, pagando um alto preço com os atrasos de correspondência, não recebendo suas cartas, porque estão desmontando a nossa empresa, estão socateando. E os trabalhadores nada mais fazem, num período de greve, além de brigar pelos seus direitos, defender essa empresa e exigindo que ela contrate, que ela faça um correio sério. E você não faz correio sério com apenas 100 mil trabalhadores, e eles querem diminuir esse número ainda, chegando a 58, 60 mil trabalhadores, e aí sim é o fim dos correios, e aí sim a população vai ver o que está na mão de empresas privadas que só querem o lucro, e com uma preocupação zero em relação ao papel social que o correio desempenha. É isso. Volto a palavra aqui para o vereador, ok? Obrigada, Biaia. Eu vou passar a palavra, então, para o Everaldo. Vamos acompanhar também, né? Você pega para a gente o microfone, então? Porque fica mais fácil. É só porque a gente está gravando e depois vai ser disponibilizado, então precisa estar do áudio, né? Pode ser, por favor. Boa noite. Agradecer aí a vereadora Mariana, né, pela disposição em fazer esse debate de esclarecimento com a população. Eu sou Everaldo, tenho 22 anos de Correio, trabalho aqui em Valinhos, já trabalhei em vários lugares do Correio. Agradecer as palavras aí do companheiro Biaia e de todos os colegas e companheiros que estão aqui, que se prontificaram nesse momento muito difícil. Ainda que num número menos reduzido, nós estamos com bastante qualidade aqui na presença. Então, a gente queria agradecer a todo mundo que está aqui nesse momento. E essa é uma apresentação, vereadora, que o Marco César, que é o vice-presidente da DICAP, ele apresentou ele lá na Comissão de Direitos Humanos no Senado, Então, é uma apresentação que mostra, de fato, como que são os Correios, para que a população entenda como os Correios funcionam, Como é que ele está nessa estrutura do país. Por favor. A próxima. Então, a gente vai conhecer um pouco aqui da empresa. Então, volta aí um pouco. A empresa, ela existe por quê? Ela existe porque tem um mandado constitucional, lá no artigo 21, inciso 10, que diz que o Correio, volta um pouco aqui, que compete à União manter o serviço postal. Então, o Correio não está ali por um acaso, alguém teve a livre ideia. Então, assim, da mesma forma que eu coloquei o Correio lá, eu posso tirar. Então, não, Correio tem um preceito constitucional. Ele existe em função disso. A Constituição Federal de 88, já existia a empresa em 1969, quando se transformou em DCT, e a Constituição de 88 absorve isso, abriga esse preceito e mantém o serviço postal como algo que compete à União. Próximo. Então, nesse termo aqui, independência, proximidade e confiança, algumas coisas que a gente tem que esclarecer para a população. Os Correios, eles não são uma estatal dependente. O que é uma estatal dependente? Vamos pensar na Hemobras. A Hemobras é uma estatal dependente. A gente só produz derivado de sangue no Brasil porque o governo subsidia. Ele pega de qualquer fonte que seja e paga os trabalhadores que lá estão, a ciência que vai desenvolver esses produtos, mas nós não. Nós temos que trabalhar. Então, a gente acorda às 8 horas, às 17 horas, quando é possível, estamos em casa, mas nós já produzimos para poder pagar os nossos salários. Então, é um fato que o Biaia está comentando aí. Nós não somos uma empresa dependente. A gente não depende de recursos do Tesouro Nacional. Os Correios são uma entidade federal mais presente no território nacional. A vereadora falou ali, O governo federal tem uma filial no Brasil, em qualquer lugar no município. Dos 5.570 municípios, o governo federal está lá presente. E aí, vereador, e aí, colegas, não é uma máquina, não. Quem está lá é um atendente. Quem está lá é um carteiro, é uma pessoa. É uma relação
pessoal que nós temos lá. Então, o governo federal tem essa filial lá, né? Então, a gente está em todos os municípios do país. Dentre as instituições públicas, o Correios figura entre as que gozam de maior confiança da população. Essa pesquisa que o Biaia falou, ela é feita a cada 2 anos. E a gente disputa ali, a gente oscila, viu, Biaia? Uma hora é o bombeiro, outra hora é a gente. E aí tem outras lá que vocês vão ver ali atrás, a gente vai nos próximos slides, a gente vai ver, né? Aí, ó, você vê que a gente está, né? A população não abandona os Correios, ela tem esse sentimento. Chega a ser uma falácia, sabe, Biaia? Essa história de que, nossa, porque o Correios não. As pessoas gostam do Correio. Né? A gente tem até uma brincadeira que o pessoal fala, o marido pergunta, e aí, mulher, quem a gente chegou aí? Não é ninguém não, é o carteiro. Quer dizer, o carteiro não é ninguém, o carteiro é uma pessoa da família. Ou seja, não se preocupa não, é o carteiro que está aqui. Né? É como se chegasse uma pessoa da família. Então a gente brinca até muito com isso. Então o Correio está presente em todos os lugares. E aí, estar ao lado de bombeiro e família não é para qualquer instituição nesse país, que hoje quase todo mundo está com discreto total. Próximo, por favor. Aqui, para a gente ter uma dimensão do que é o Correio brasileiro. A gente está vendo ali no mapa do Brasil, a gente colocou alguns países, né? Biaia falava aí da país privatizado. A Alemanha. A Alemanha tem, o Deutsche Post tem 550 mil empregados. E ele cabe no Mato Grosso do Sul, né, ali? E ele não é, ele é um correio. Não é um correio totalmente privatizado, porque a Alemanha abriu o capital do correio dela, mas ela continua sendo a maior acionista. O Estado alemão continua sendo o maior acionista do correio aí. Então, nós, num país com esse tamanho não é pouca coisa. Né? E a gente garante isso como? A gente garante isso sozinho, sem depender da União. Né? A gente nunca foi no BNDES, a gente nunca foi ao Tesouro pegar dinheiro para honrar os nossos compromissos. A gente honra os compromissos com o trabalho do dia a dia, do carteiro, de outros empregados do Correio, como o OTT, que é o operador de triagem de transbordo. A gente tem uma série de pessoas que estão ali no administrativo construindo o Correio. Próximo. Né? Então, a gente já falou disso, né? Atender esse país não é fácil. E a gente atende esse país por quê? Porque a gente tem presença. A gente está em 5.570 municípios. É o único órgão do país, é a única instituição pública que está presente. Aí falando um pouco do comércio eletrônico, que é o tão falado e-commerce, né? A gente escuta falar da e-commerce. E-commerce é o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, ele só tem o nível de maturidade que tem hoje no Brasil. As pessoas só têm a segurança hoje de chegar à internet e fazer a compra, por quê? Porque o Correio garantiu isso. O Correio se determinou a isso. Ele foi determinante para que isso acontecesse. Então, hoje, se o cara vai lá na internet e faz a compra, a aquisição do produto, é porque nós fizemos isso. Nós demos essa segurança às pessoas. E a gente vai ver lá na frente que um dos argumentos que as pessoas têm, que o governo usa, é que o Correio é um empecilho ao crescimento do varejo no Brasil. O que é o oposto. E a gente vai ver por que lá. Vamos lá? Isso aqui é um pouco da qualidade geral dos Correios, né? 2017, nós temos um período aqui muito crítico, que foi um período em que a empresa contingenciou muito. Nós intensificamos PDV, a gente parou de contratar. Né? O último concurso público do Correio em 2011. O último concurso público do Correio em 2011. Aí a qualidade só melhora um pouco lá, porque a empresa começou a reinvestir em recursos, em pessoas, basicamente em pessoas e transporte. Né? E essa parte, basicamente, hoje é terceirizada, é uma parte terceirizada muito forte. Mas a nossa qualidade é essa aí. É a qualidade de Europa, que é um território bem pequeno. Próximo. Né? Outra coisa que se fala do Correio. O Correio, a qualidade internacional do Correio é medida como todo país no mundo. Aqui a gente mede pela qualidade Prime. É um tipo de serviço. Como tem o SEDEX, como tem a carta registrada. Esse serviço Prime, o Correio só recebe um valor. O Correio aqui, ó, isso não é um indicador que nós criamos. Né? Olha a qualidade do Correio. Então, o Correio é melhor remunerado porque ele entrega melhor esses serviços internacionais. A gente tem uma queixa da população, nossa, porque a minha carta... Normalmente, nós temos problema antes do Brasil. Pós-Brasil, a gente tem uma qualidade que se assemelha à qualidade que a gente faz aqui. Porque a gente não pega a carta internacional e deixa ela de lado e vai entregar uma carta nacional. A gente não faz isso. Ela, quando chega na unidade de distribuição, ela é entregue da mesma forma. Ela é entregue da mesma forma. O carteiro não seleciona se vai entregar uma carta internacional ou não. Isso mostra justamente a nossa qualidade, né? O serviço aí dos carteiros. Próximo. Então, tá lá. Em âmbito internacional, né, a qualidade do serviço Prime no Brasil se destaca positivamente e aí a gente é melhor remunerado por conta disso. A UPU paga a gente melhor porque a gente tem uma qualidade melhor. Né?
Quando se fala em monopólio, tem-se aquela ideia de que, nossa, é um monopólio, e aí você tem que comprar aquele produto, e aquele produto é caro, né? A gente vai falar um pouco nas discussões sobre monopólio, porque monopólio privado é bom, né? Monopólio público não é, né? Você viaja por aí, você tem que comer na mesma lanchonete, tem que alocar o mesmo carro, né? Você só aloca o carro na mão de uma pessoa, só come numa mesma hamburgueria, mas se é público, é horrível, né? Mas se é privado, não. Então a gente vai discutir isso. Olha os preços que o Correio pratica em tarifas postais. Isso, ou seja, o Correio está perto da base, isso é bom para a população, ou seja, o Correio tem um dos menores custos de tarifa postal, né? Está bem abaixo da média mundial. E mesmo assim o Correio consegue, nesse subsídio reverso, fazer essa entrega de carta e de encomenda no Brasil inteiro. Porque é isso, o monopólio, é isso que o Correio faz com o monopólio. Ele subsidia todos os outros serviços. Próximo, por favor. Aqui numa breve revisão. Então, o que a gente viu até agora? O Correio tem previsão constitucional, nós estamos presentes em todos os lugares do Brasil, né? A gente é líder no serviço expresso, o BA até falou aqui, é muito comum a pessoa ir lá na FedEx, na DHL, os nossos concorrentes, né? E aí não estou sendo leviano, a gente vai no nosso concorrente, o nosso concorrente vai e faz a repostagem no Correio, porque ele não chega lá. Ele não tem capilaridade. BA falou em 600 cidades, quiser o Brasil ter o concorrente do Correio em 600 cidades. Eles não estão em mais de 100 cidades. Eles não estão efetivamente em mais de 100 cidades. Né? O Correio não depende, gente. Aí o que o BA falou, fez esse apelo à população. O Correio não depende de recursos do Tesouro. Então, quando o cidadão chega lá, às vezes ele está meio revoltado porque a carta dele não chegou, coisa do tipo, aí ele fala, eu estou pagando. Não, o Correio não depende, o Correio não é subvencionado pelo Estado. A gente se paga. A gente nunca foi aos cofres do Tesouro pegar dinheiro para pagar as nossas contas. A gente nunca foi. Isso nunca existiu na história dos Correios, né? E tem essa qualidade operacional hoje, que melhorou bastante, que é nível de excelência. Próximo, por favor. O que acontece é que em qualquer lugar do mundo, um Correio desse nível seria algo de orgulho, né? E no Brasil, então, é algo mais latente ainda, porque o Brasil é muito grande. O Brasil é um país continental. A gente viu lá a quantidade de países que cabe no Brasil e ali ainda cabe mais e mais. Ali ainda caberia mais países. A gente só deu um exemplo para ver o tamanho que são esses países, né? Então você pega aí, mas Everaldo, você está falando da DHL, que a DHL tem lá 550 mil empregados, mas ela está no mundo todo. Mas vocês viram o tamanho do mundo todo da DHL? O mundo todo da DHL é o tamanho do Mato Grosso. Né? Então é isso que a gente tem que ver. Próximo, por favor. Aí, o Brasil é um caso a ser estudado, né? Porque o governo, né, para tentar justificar a intenção de privatizar o Correio, o que é que ele faz? Ele difama os Correios. E a gente vem num momento aí que os últimos presidentes do Correio não fazem mais a defesa. A gente vê a imprensa, a gente vê um órgão qualquer que seja atacando o Correio, e a gente não vê a resposta da empresa com relação a isso. A empresa está calada, amordaçada, né? Aqui a gente elenca os motivos que hoje se fala aí na mídia, o que as pessoas têm aí, o governo usa para privatizar os Correios. Então, um dos motivos aí, o número 1 aí, é um histórico de interferência política e corrupção. Que o brasileiro paga o pato, que o rombo de mais de 11 bi do Postados. A gente vai discutir tudo isso, né? Tudo falácia, como disse o companheiro BA. O brasileiro paga o pato, Postal Saúde, que é nosso plano de saúde, tem um passivo atuarial de 13,9 bi. A gente vai ver isso também. Sindicalização, ineficiência, greves constantes e má avaliação do serviço pelos usuários. A gente viu que não. A empresa não é tão mal avaliada. A gente vai discutir sobre isso. Barreira logística para o pequeno empresário. Aí fala assim, agora não, com a gente vende agora, o Correio não dá mais para vender. Mentira, isso é uma falácia, né? A gente tem um leque enorme de serviços para fazer aí, prestar para a sociedade, que vai melhorar a vida do cidadão brasileiro. Não é que a vaca está indo para o brejo, porque o Correio tem uma imunidade postal de 1,6 bi, isso é fato, a gente tem uma imunidade postal de 1,6 bi ao ano, né? E não paga dividendos ao Tesouro desde 2014. A gente vai discutir isso aqui também agora para frente. E um risco fiscal de 21 bi adicionais do teto, que é uma discussão que o Correio colocou lá, que a gente, se não vender agora, o Correio vai dar um prejuízo de 21 bi, mas a gente vai também rebater isso daí. Vamos lá. Com relação à questão da interferência, em qual órgão público não houve interferência política? Se o órgão é público, o governo vai indicar o seu representante lá. É assim que funciona. É assim que funciona, né? Com relação à questão do Correio, da corrupção no Correio, como está aqui escrito, o Correio foi um boi de piranha. Quem lembrar aqui, vai lembrar que quando houve um mensalão, a única coisa que saiu na televisão de corrupção no Correio foi lá um empregado do Correio levando 3 mil reais. Né?
R$ 3.000 lá no setor de compra da empresa. Isso é o que perto do que a gente viu? Então, o Correio foi um boi de piranha para se atacar, tirar o foco e atacar outras estatais. O Correio hoje é uma empresa que detém o certificado do IG da SEST, né, que é um índice de gestão. Ele é o nível 1, ele tem nível 1 indicador de governança. Então, isso é uma falácia, dizer que o Correio está lá cheio de corrupção. Próximo. Né? A questão do Postales. O Postales foi roubado, né? A gente sabe que o Postales teve um rombo aí. Mas, se você olhar, o rombo do Postales é um dos menores. O rombo dos Postales é um dos menores. Aí o Paulo Guedes, né, como fala aqui, ele vai lá para a televisão e fala, não, porque o Postales deu um rombo para o governo de 11 bi. Primeiro, pelas regras que a gente tem hoje, quando tem um rombo no plano de previdência, quem é que está pagando, gente? Somos nós, né, e a empresa. Então, o governo não entrou nisso daí. É outra falácia. Quem está pagando esse rombo somos nós. Nós somos, aliás, o primeiro caso em que a corrupção está sendo descontada no olerite do trabalhador. Esse é o primeiro caso que nós temos hoje no Brasil, assim, porque o Aeros ele faliu mesmo, não deu para descontar nada de ninguém, né? Fechou e tudo e pronto. Então, esse é o primeiro caso que a gente tem. Então, essa questão do Postales hoje, quem pagamos somos nós, os da ativa ou não, e aposentados, né? Todo mundo é quem está pagando esse débito aí. E de todos os rombos, o do Postales é o menor, né? E o governo devia fazer o quê? Em vez dele ficar alegando essas coisas, o que é que o governo tinha que fazer? Se ombrear a nós e, junto com a Polícia Federal, o Ministério Público, fazer o quê? Tentar recuperar o rombo, né, que foi feito conosco, principalmente do BNY Mellon, que é o Banco de Nova York, que nos levou o nosso dinheiro todo, né, e dar um jeito na Previc, que deveria supervisionar os planos de previdência e até hoje não fez. Né? É a questão da Postal Saúde. Né? Eles falam muito de que a Postal Saúde deve para o mercado 3,9 bi. Né? Só que a gente viu na planilha anterior que são 3,9 bi atuarial. Né? Isso é uma linguagem muito dos economistas, mas vamos dar um exemplo aqui. O que é que o Correio foi obrigado a fazer? O Correio, a Caixa Econômica. Eles foram obrigados a fazer o quê? O lançamento de todas as suas despesas pós-emprego de uma vez só. Isso, na verdade, era para ter quebrado os Correios, porque esse lançamento é bilionário. E no reverso, viu, Biaia, que a gente não fez essa discussão, é uma queixa que eu me queixei na DICAP lá. Na verdade, esse dinheiro todo que a gente lançou, a gente aprovisionou ele. Isso está nos cofres da empresa. Isso são lançamentos bilionários. Esse dinheiro está na empresa. Esse dinheiro está na empresa. É apenas uma questão contábil. Mas esse dinheiro está na empresa. Então, a gente não deve 3,9 bi no plano de saúde. Além do mais, o plano de saúde retirou, vereadora, todos os pais e mães que eram dependentes. E nós já viemos, desde o ano retrasado, pagando mensalidade. A gente não pagava. Então, o Postal Saúde vai de vento em popa, né, do ponto de vista de saúde financeira. A saúde dele é muito boa. Né? Qualquer coisa que se diga a respeito de Postal Saúde não é verdade. Certo? Não é verdade. Porque essa CPC aqui, que é do Comitê de Pronunciamento Contábil, essa norma 33 deles, determinou que se fizesse o lançamento do pós-emprego. Dando um exemplo básico, é isso. Você tem uma empresa, você paga aluguel nela e você tem que lançar no orçamento, no seu balanço anual, ad eterno, tudo que você vai pagar até a empresa deixar de existir. Aí não tem orçamento que banque. E olhem, o Correio aguentou. Se o Correio aguentou, é porque o Correio tem dinheiro, sim, em caixa. Se ele pôde aprovisionar esse recurso, é porque existia. Né? Vamos lá? Alegar porque o Correio tem muita greve. A sindicalização e a greve é um direito do trabalhador, do cidadão brasileiro. Está na Constituição. Está na Constituição. E nós, no serviço público, temos essa condição de fazer, coisa que em outros setores não é possível. Certo? Que o Correio não tem confiança. O Correio, a gente viu lá que está em terceiro lugar, né, na preferência da população. Essa é uma pesquisa que é feita a cada 2 anos e a gente está lá dessa forma. Próximo. Né? A história de que nós somos uma barreira para o e-commerce. É o contrário. 90% das lojas de comércio eletrônico tem o Correio como forma de envio e de entrega. 90%. E desses 90%, a maioria só tem o Correio. Não coloca em outro player, eles só colocam no Correio. Então, hoje, a robustez do comércio eletrônico, essa confiança que as pessoas têm no Brasil de fazer compra na internet, é por conta dos Correios. Fomos nós que
demos a essa população a confiança. Próximo, por favor. Aí a gente está dizendo, né, que o correio é um ativo valioso para o Brasil. O correio deveria estar sendo, nesse momento, né, protegido, né, mas não é o que está acontecendo. Né? O que aconteceu lá em 2017, naquele intervalo, eles falaram, até 2014 o correio recebe 1,6 bi de imunidade fiscal, mas o correio não deu dividendos. Nos anos anteriores, desde 2014, o correio foi retirado do correio a título de superávit primário 6 bi. Naquela época, doutor, era do governo Dilma, o Fundo Soberano ele tinha 300 bilhões ou 380 bilhões, que foi o dinheiro que ficou aí. 6 bilhões são quanto de 300 bi? Veja o esforço que o correio fez para que o Brasil fizesse superávit primário e tivesse nas contas o dinheiro que tem hoje. Veja o esforço de uma empresa desse porte, né, que fez. Então, a gente faz esse trabalho de universalizar o serviço postal sem nenhum ônus ao Tesouro. Né? Aqui em 2017, 2018, a gente vai ver que os balanços do correio já foram positivos, porque a gente teve que lançar tudo do pós-emprego, saúde, previdência e tudo, e depois, nesses anos, a cota já foi equalizada, né? E mesmo assim, aí a gente já começou a registrar no balancete, lá na última linha, lucros. Né? Próximo. Então, a gente já falou isso, né? Aí, não, volta lá, eles falam dos riscos atribuídos, né? Esse aqui, não, volta aqui, é isso mesmo. Ele fala assim, que o correio vai dar corresponde a um risco de 25 bilhões. Isso é um número que a gente não consegue entender, está descontextualizado. Ele tem muito a ver com essa questão do teto. Eles imaginam que o correio vai gerar esse prejuízo para o Estado, mas isso não é claro. Eles colocam isso na justificativa, mas isso não tem clareza nenhuma para nós. Próximo. Então, os argumentos, como disse o BI aí, eles são falaciosos. Eles não são verdadeiros. E a população precisa se chegar mais perto dessa questão, porque ela é quem a gente vai ver aqui na frente. Né? É quem mais vai penar, a gente vai fazer a discussão aqui, vai ser justamente aquelas pessoas mais distantes. E aí, BI, você falou de periferia, mas nós temos em Campinas uma série de áreas de risco, que a gente só entrega hoje, porque a gente tem um contrato que é milionário também, que a gente leva a encomenda, a carta lá com escolta. Qual a empresa que vai querer isso? Então, assim, a gente fala muito dos rincões do país, mas aqui dentro de Campinas a gente já tem uma realidade bem complexa. Tá? Aí os correios privados são minoria, né? A gente vê que está ali, ó, eles são eles, né? Essa área geográfica toda é menor que o Mato Grosso, né? Esses aqui são realmente 100% privados. Né? Você vê que não tem correio privado no mundo. O correio é público. Né? Que é uma discussão que a gente vai fazer aqui, qual é o tamanho do Estado, que essa discussão que está por trás do correio é que é a história do Estado. Né? Mas se a gente for fazer um Estado menor para que a população arque com esse ônus, a gente está no caminho errado. Era para a gente estar pensando diferente. Né? Vamos lá? Pode passar, aqui são depoimentos de pessoas lá em Portugal que estão contando a miséria que virou o correio português, e na Argentina, que o presidente foi eleito, aí ele vendeu o correio para quem? Para o pai. E agora nós estamos reestatizando, não precisou nem mudar de governo. Ele mesmo entendeu que é um sujeito liberal, ele está reestatizando o governo argentino. Vamos lá? O Biar falou, né, da questão do sigilo. Por que o correio tem que ser público? Porque o sigilo da correspondência, né? Sigilo que é algo que está tão em voga, né, que ninguém tem mais sigilo, né? Mas a gente está vendo aí, né? Garantir importação e exportação via correios, porque o Estado, de uma forma ou de outra, ainda que a coisa seja privada, o Estado vai ter que ter uma interface, pelo menos alfandegária, para receber as coisas aqui ou as coisas irem. Quem faz isso hoje, basicamente, somos nós, os Correios. Né? Garantir o combate ao tráfico de drogas, os Correios têm equipamentos de última geração dentro dos seus centros para evitar isso. Né? Tem monopólio postal, mas nós não temos monopólio de encomenda. Né? Então, a gente quer muito que a população está me ouvindo ali, né? A gente quer muito que a população vá lá e coloque a encomenda nos Correios, né? Mas o Correio não é monopólio. Né? O Correio não é monopólio de encomenda, o Correio é monopólio postal. Né? E hoje, encomenda até 30 quilos, a gente é líder. Né? A gente é líder nesse segmento no Brasil. Né? E como a gente viu, as tarifas de carta no Brasil são
bem menores. Ou seja, mesmo com esse valor, a gente consegue aí ampliar cada vez mais a universalização, né? A questão de priorizar. Vamos priorizar o correio, tem que priorizar o correio. Eu não sei se ainda tem um tempo aí, mas vamos lá. O governo federal possui 130 estatais. Delas, só o correio tem previsão constitucional, dessas 130 aí que eles estão falando em vender, né? Diferente da maioria, o correio não tem dependência do Tesouro Nacional, né? E os serviços prestados pelos correios são consistentes, com precificação competitiva nacional e internacionalmente. Por favor. Então, não há razão para priorizar a privatização dos correios. O que se propõe? O que a gente propõe é que o governo federal, então, abandone a ideia de privatizar os correios e pare de atacar, né, sistemática e justamente a reputação da empresa, né, que é o que vem fazendo isso. A gente não consegue nem muito entender o porquê, né? A gente até sabe das ideias por trás, mas que o governo federal avalie forma melhor de utilizar a infraestrutura do correio para ampliar e melhorar a prestação de serviço público ao cidadão, que o governo federal não volte a dilapidar o patrimônio dos correios com medidas nocivas como recolhimento excessivo de dividendo, congelamento tarifário. A gente ficou 3 anos sem aumento de tarifa para controlar a inflação. O correio é um dos maiores controladores de preço do mercado. Ele regula preço, porque os nossos preços são muito baixos. Reclama-se, mas os nossos preços são muito mais baixos. Faça aí, a população pode ver isso. Que o Ministério lá, volta um pouco, que o Ministério aqui da Ciência e Tecnologia, que ele lidere esforços para estudar o setor postal, para ele entender o que é o setor postal, que o nosso ministro entenda o que é o setor postal, e a gente não veja aí apresentações do tipo que até o Marco César deu exemplo lá, né? Ah, porque carteiro não existe mais, que no Japão nós estamos entregando carta com drone. Para falar isso, realmente tem que estar bem alienado do que é correio, né? Então tem que fazer estudo para entender o que é correio. Próximo, por favor. Que prossiga com a medida de profissionalização da gestão, em curso na empresa. Que a empresa procure ampliar os seus negócios, né? Não somente redução de despesas. Vamos reduzir despesa, né? Vamos reduzir despesa. Então, o correio aqui, ó, nós temos 3 segmentos que a gente poderia estar tendo bastante ganhos, como banco postal, correspondente bancário, seguros, corretora, serviços complementares de logística, como armazenagem, fulfillment. Fulfillment é aquele serviço que a gente pega e faz o serviço inteiro para o varejista lá, né, ou o atacadista, né, e que os correios voltem a comunicar com a sociedade, que é um apelo que a gente faz para o presidente. A gente vê as pessoas atacando o correio e não tem uma nota sequer da área de comunicação dos correios defendendo os correios, né? É como se seu filho estivesse ali na rua apanhando, sendo difamado, e você cala-se, né, e baixa a cabeça. A gente precisa que a empresa, né, abra a boca e defenda a gente. Vamos lá? O correio, então, gente, não é só um monopólio. O correio é uma plataforma pública de logística, de comunicações e de atendimento, né, que, com pessoas, representa o governo aí afora. Então, a gente precisa cuidar bem dessa estrutura, a gente precisa melhorar a estrutura do correio e não fazer o que está fazendo, como diz o Bier. A gente tem que melhorar e que ampliar, porque o correio tem um serviço fundamental para o desenvolvimento do país, né? O correio é o meio que o nosso Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o Rio da integração nacional, o correio é a empresa de integração nacional. O BI deu vários exemplos aí, Enem. Enem era um problema para o governo. E a gente nem vai citar aqui quem fraudava as provas do Enem antes da gente tomar conta dela. Antes do Enem vir para dentro dos correios, o Enem era um problema para o governo. Ele era um problema. Próximo. E aqui, por último, a gente tem aqui a tela do site que a gente criou várias campanhas, a gente está aí na luta, né, tentando informar as pessoas e não desinformar. Então, esse aqui é o acesso, quem tiver interesse, a população que estiver ouvindo, dá uma olhada nesses endereços aí. Aí a gente explica um pouco do que é o correio. O correio é uma empresa que deveria no Brasil ser motivo de orgulho. Não é em função desse interesse escuso que tem em privatizar os correios. Então, a gente agradece a presença de todos e estamos prontos para o debate. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, Everaldo, também pela apresentação. Muito importante, né, os dados trazidos. Eu só gostaria de comentar 2 questões e depois eu vou abrir, então, para o público,
para as considerações do público. Foi muito falado aqui que realmente, né, uma das campanhas de difamação do Correio é a questão da greve, né, que o Correio faria muita greve, etc. E, de fato, greve é um direito, está na Constituição. E é importante dizer que a greve está na Constituição por conta de uma conquista de luta dos trabalhadores. Porque no período em que a greve era proibida no Brasil, e a greve já foi proibida no Brasil pela ditadura militar, muita gente que é saudosista da ditadura militar se esquece desse detalhe, e o efeito da proibição da greve, do direito do trabalhador, durante o período do regime militar, significou, na prática, o achatamento do salário e da renda do conjunto dos trabalhadores. Na época, no fim da ditadura, havia um movimento contra a carestia. O que era o movimento contra a carestia? Era o movimento contra o encarecimento do custo de vida, porque a inflação subia, mas o salário do trabalhador não acompanhava esse crescimento. Por isso, ao fim do processo de luta contra a ditadura militar, o povo brasileiro fez um processo de luta para que o direito à greve estivesse na Constituição de 88. Então, muita gente que é saudosista da ditadura, né, não conta a história inteira, não conta que, durante muito tempo, durante o milagre econômico, amplo crescimento econômico do país, esse bolo concentrou na mão de alguns e não foi distribuído para o conjunto dos trabalhadores, que viam seus salários reduzidos, ao mesmo tempo que a inflação aumentava. Então, o direito, eu estou falando isso porque eu acho que é muito importante a gente defender o direito à greve. Eu já acompanhei muitas greves dos companheiros aqui, e a gente sabe que tem um debate que eu acho que é muito importante ser feito, que eu aprendi acompanhando a greve dos trabalhadores, que é a questão o quanto que os trabalhadores fazem luta para preservar a sua própria saúde. Porque esse processo de precarização, de intensificação do trabalho, está resultando também no adoecimento físico dos trabalhadores, né? Eu gostaria de dialogar com a população que está em casa, que recebe a sua encomenda, que recebe as suas cartas, mas que alguém levou aquela carta no portão daquele trabalhador, e aquela pessoa, o carteiro ou a carteira que está levando aquela carta, muitas vezes está com uma mala pesada, está com problema de joelho, está com problema no ombro, né? Tem o problema, por exemplo, da questão dos cachorros, né? Tem que ficar aí sendo atacado por cachorro, né? Tem o problema do adoecimento, da constante variação da temperatura, né? Frio, chuva, muitos casos de pneumonia. Quer dizer, a gente sabe que tudo isso impacta na vida do trabalhador e que esse processo de precarização, quando o trabalhador tem que fazer a dobra, tem que pegar um território ou mais acima do que era aquilo previsto. Tudo isso impacta no corpo e na saúde do trabalhador. Então, um dos motivos, e isso era um relato constante, né? Quer dizer, quando o trabalhador vai para a greve é também para preservar a sua saúde, e preservar a sua saúde é preservar a qualidade, além de ser um direito humano, porque, né, as pessoas têm o direito de trabalhar sem adoecerem, além disso, é preservar a qualidade do serviço, qualidade da empresa, porque quem faz o serviço tem sempre uma pessoa ali por trás. Né? Isso, eu acho importante esse comentário. Não é uma máquina, tem sempre uma pessoa ali por trás que faz esse serviço. E isso é também, quando o trabalhador vai para a rua, vai fazer greve, ele faz para preservar o serviço público e preservar o direito das pessoas receberem as suas cartas. Uma questão que eu gostaria de perguntar, na verdade, né, que é essa questão que acho que foi até comentado. Né? Eu vi muitas vezes esse tema, né, quer dizer, esse debate de que abrindo para o capital privado, você estaria, então, quebrando o monopólio, aumentando a concorrência, que melhoraria o serviço e diminuiria a tarifa. A gente viu que isso tudo, você tem vários erros e várias falácias nessa formulação. E uma das questões é exatamente essa questão que as empresas privadas não têm o interesse de criar estrutura logística fora dos espaços dos grandes centros, que é onde dá lucro. Né? Hoje o Correio, pelo fato de estar no todo o território, você tem um processo que compensa. Em algumas cidades,
Mesmo que não dê lucro, a carta chega porque é um direito das pessoas daquela cidade, independentemente de ser lucro ou não, receberem as suas cartas, né? E aí eu fiquei pensando sobre aqui essa diferença regional né, de estado para estado, do país, mas também dentro da própria cidade, porque a gente tem uma cidade como Campinas, a gente tem uma cidade extremamente desigual. É uma cidade que ela tem centros bem estruturados e, ao mesmo tempo, você tem regiões periféricas da cidade que também aí, digamos assim, a minha dúvida, a minha questão é que, caso venha a privatização, se vocês acham que no interior de uma mesma cidade, como Campinas, um grande polo, se isso pode gerar uma diferenciação na qualidade de serviço e que a gente pode ter, então, territórios da cidade que podem não ser atendidos por conta disso. Essa é a minha pergunta. Acho que eu vou abrir para as falas, depois a gente volta para os comentários da mesa, que eu acho que a gente faz um bloco aí de perguntas, comentários. Pode ser? Então, está aberta a fala aqui. Por favor. Boa noite a todos os companheiros. Meu nome é Fábio, sou carteiro há 21 anos. Obrigado à nova vereadora pelo espaço. É sempre bom estar dialogando com a sociedade a respeito disso. Quero dizer assim, podia falar para explicar para a população de Campinas o seguinte. Eu fui muito bem contemplado na fala do nobre representante da DICAP e da instituição sindical. Eles explanaram muito bem o que aconteceu, mas eu vou tentar mostrar na visão de um carteiro do dia a dia, que está visitando os domicílios aí. Funciona assim, para a sociedade entender o tamanho da perca que pode ocorrer com a privatização dos Correios, é você analisar quantos carros das concorrências você vê visitando seus domicílios. Quantos da concorrência passa na sua porta? Os Correios é presença diária e constante. É muito comum você ver passar um carteiro pedestre, um carteiro de motocicleta e logo depois um carro dos Correios. Toda essa estrutura é voltada para atender a população de Campinas. E a concorrência? Aonde você vê ela? Cria-se a vida do cidadão de Campinas e de toda a população brasileira, ela se confunde com os Correios, porque assim, é muito fácil você comprar na internet, como disse o nosso companheiro aqui, e você compra na internet e você já sabe que vai vir pelos Correios. Ora, Correio não detém o monopólio. Eu posso postar em qualquer... Se você comprou de mim, eu posso impostar em qualquer outro segmento. Eu posso colocar em qualquer outra transportadora. Mas olha só, no subconsciente do trabalhador, da sociedade, do povo campineiro, ele já acha que automaticamente está pelo Correio. Olha o tamanho do poder dos Correios. É muito comum as pessoas procurarem uma unidade de Correios e perguntar, cadê minha encomenda? E a gente tem que dizer, olha, sua encomenda não está com nós. Olha só o tamanho do poder que tem os Correios. Olha o tamanho do poder dos Correios. Ele se confunde. Hoje se confunde. Correio e sociedade se confunde. A história é a mesma. Quando você vai comprar um objeto pelos Correios, e olha só outra coisa que eu vou colocar para a sociedade campineira. Quando você posta um objeto no Correio, o Correio tem um sistema que você acompanha ele passo a passo. Desde a postagem lá na agência de origem até o seu destino. Eu desafio qualquer outra transportadora que faça isso. Você sabe por que eles não têm? Porque assim, primeiro, o Correio tem um prazo no seu melhor produto de 48 horas de entrega. Então, e o Correio consegue fazer isso com tanta excelência, como mostrou eles aqui, que nós entregamos com 24 horas. Se você comprar de uma capital para entregar para outra capital, é 24 horas o prazo de entrega. Aí você acompanha pelo site dos Correios e você sabe aonde seu objeto está. Compra numa concorrência, primeiro, você não tem o prazo de entrega definido. Você nunca vai saber que dia que seu produto vai chegar. E quando você compra de uma concorrência, você fica lá e não tem para onde você recorrer. Você vai tentar recorrer aonde? Se você comprou e não sabe quem vai te entregar. Você fica à mercê desse povo. Então, o Correio para a sociedade, né, é tão importante quanto o Correio é para um carteiro. Essa é a fundamental importância que a gente está dizendo. Vou dizer uma coisa aqui, olha só. Eu sou carteiro de Campinas e eu vou lá no Estoril. É um bairro mais distante. E lá tem um produtor lá.
eu coleto o produto dele, olha só, ele liga, eu coleto o produto dele, ele é um pequeno produtor, e ele consegue despachar o produto dele com qualidade em 24 horas para qualquer cidade, para qualquer capital do país. Olha como ele consegue fazer. Você acha que ele vai conseguir... E olha, eu vou dizer uma coisa, ele consegue colocar um único produto. Ele não precisa de um lote, ele não precisa de uma remessa, não tem meta para ele postar no correio. Ele posta um produto e nós vamos lá coletar. Com os correios, custa X. Eu peço para que a sociedade vá procurar, e ele deixou, o nosso companheiro Everaldo deixou claro aqui, demonstrou os preços que são praticados. A sociedade de Campinas vai entender que a perca dos correios é o aumento da tarifa postal, é o sucateamento do serviço postal. E isso, eu estava fazendo pesquisas assim, olha só, países que privatizaram, como ele disse, tiveram que reestatizar, porque quem mais perde, aliás, senhores, eu queria deixar claro aqui, é só a sociedade que vai perder. É isso que eu queria deixar claro aqui. Eu acho que eu consegui esclarecer para a população campineira. Boa noite, eu sou José Ivaldo. Boa noite, mesa. E eu também trabalho no Correio. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa, né, e para todos que estiverem ouvindo, se não puder responder, mas que pense, né? As privatizações dos Correios, uma que deu certo, que diz que deu certo, é da Alemanha. Ela tem, quando ela foi privatizada, ela não é privatizada completamente, como foi falado aqui. Tinha 459 mil funcionários na época que começou a privatização e passou quase 10 anos para ser privatizado, né? E o governo agora fala que vai privatizar os Correios em 180 dias, né? Aí eu queria saber se um governo que não conhece os Correios, como está falando aqui, se é sério, se é um governo sério que quer o bem da população, o bem do povo brasileiro, ou se é um governo que só quer encher os cofres dos mais ricos. É só isso que eu queria fazer esse comentário. Obrigado. Mais alguém? Boa noite a todos. Meu nome é Hernandes, eu tenho 15 anos de Correios. Eu não trabalho em Campinas, eu sou carteiro há 15 anos em Paulínia. Eu moro em Cosmópolis. E a gente está citando aqui os rincões do país, a gente está citando aqui as cidades mais afastadas, as áreas mais afastadas. E eu ontem encontrei um entregador do Mercado Livre, que hoje lidera amplamente aí o e-commerce no país. E eu conversei com ele. E eu perguntei, que setor você faz? Você faz só aqui? Como é que faz? Ele falou, não. Nós fazemos Paulínia, nós fazemos Jundiaí, nós fazemos Louveira, Campinas. E ele me falou 4 ou 5 cidades. E nós estamos falando dos rincões. Se você morar em Cosmópolis e fizer uma compra e não tiver o Correios, o Mercado Livre lá não entrega. Nós estamos a 35 quilômetros. Se você morar em Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, ou qualquer ponto a 35 quilômetros de Campinas, você já não recebe a tua mercadoria. E se for receber, imagina quanto custa. E será no mínimo 10, 15 dias depois. E nós estamos... E é fato isso que o Fábio citou aqui. Nós entregamos em 24 horas. A ponto da gente chegar quando acontece e de entregar dentro do prazo, com 48 horas. A pessoa fala, mas você está atrasado. Porque ela sabe que nós entregamos com 24 no dia seguinte. Então, o que nós estamos perdendo é um crime a venda ou a tentativa de venda dos Correios, porque nós estamos vendendo a possibilidade do povo brasileiro, daquele que está empreendendo, daquele que quer consumir, ele perde tudo isso e fica à mercê do grande capital que vai te entregar quando quiser, pelo preço que quiser, e você não vai conseguir crescer também.
Porque a tua mudinha, aquele único item que você vendeu, você também não vai fazer, porque não é interesse do grande capital. Então, o que nós estamos falando aqui é de absolutamente tudo na vida. Quer você seja um empreendedor, quer você seja um carteiro, quer você seja um consumidor, e não precisa morar nos rincões, não. Você precisa morar a 30 quilômetros daqui, e você já vai demorar 10, 15 dias para receber a tua mercadoria a um preço exorbitante. Porque é isso mesmo, Everaldo. Hoje você pode comprar no e-commerce da vida, mas ninguém quer que outra transportadora, a não ser o correio, entregue. Porque vai pagar 3 vezes mais. Ok? Obrigado. Mais alguém para fazer uso da palavra? Pode, lógico. Nicolucci. Uma boa noite a todos. Eu sou o Nicolucci, jornalista. Bem, a princípio eu quero deixar claro discordo de algumas coisas no tocante a dizer sou contra a privatização dos Correios, um serviço essencial na vida do brasileiro como um todo. Respeito muito o dia a dia da categoria, os senhores. E mais, a forma como se dá o movimento de greve. Isso por ser contra aquilo que vem, digamos que, proporciona um certo sacrifício à população. Sou contra, inteiramente contra. Mas, falando de coisa boa, eu peguei na fala do Piaia um questionamento positivo, que ele disse que ele é favorável e, ao mesmo tempo, uma atribuição. Levar até as famílias de bairros mais distantes, né, a essa população que necessita de informação, conhecimento real da atividade, o dia a dia dos senhores, isso que é muito importante, levando aí, quer seja através das suas reivindicações, as informações necessárias. Aí sim, sou favorável e é por aí. Vamos à luta, boa noite a todos e continuo com respeito a vocês. Boa noite, obrigado. Mais alguém para fazer uso da fala? Senão a gente volta aqui para os comentadores, para os nossos palestrantes comentarem. Biaia primeiro? Bom, na verdade eu queria finalizar na minha fala aqui, primeiro falando que eu estou nessa empresa há 27 anos, né, e sou carteiro, e trabalhando em Piracicaba, né, e estou falando aqui agora enquanto trabalhador, e eu sei o quão vergonhoso para nós aquele período que nós passamos do apagão postal. Isso para nós trabalhadores é uma vergonha, embora nós não sejamos os culpados. Mas eu sei o que o trabalhador sente quando ele sai com uma mala lotada de carta para entregar, e ele não consegue entregar essa carta por conta do sucateamento que quem está nos governos de plantões tem feito nessa empresa. Então, quando você sai para entregar uma correspondência e você volta para trás sem conseguir entregar essas cartas, sabendo que tem outras cartas paradas no setor de trabalho e que isso vai acarretar um prejuízo para a sociedade, para nós é muito vergonhoso. Você entra no ônibus, você olha para as pessoas, você tem vergonha, você abaixa a cabeça. Quando nós entramos nas redes sociais e nós assistimos a população atacando os trabalhadores dos Correios, como se nós fôssemos os culpados pelo aquele período do apagão postal, e ainda hoje há uma reclamação aqui, outra ali, mas é aquilo que o Everaldo falou, melhorou a qualidade de entrega, principalmente nas encomendas, né? Ela tem cumprido o seu prazo. Se você pegar o prazo por que as pessoas são exigentes? Vamos ser sinceros. Nós temos aqui produtos de entrega de 24 horas, 48 horas. As outras empresas, ela tem 5 dias de entrega. Então, se ela entregar, você dá um prazo de 5 dias para entregar esse produto para a população, para a sociedade. E aí essa empresa consegue entregar no 4º dia, no 3º dia, os caras vão aplaudir. E nós temos aqui produtos que são para ser entregues com 24 horas. Se você entrega ele com 36 horas, o cara fala que o correio não presta. Por quê? Porque a população, de uma certa forma, ela também tem uma razão, porque é o que foi acordado com eles. Então,
Então é por isso que tem uma exigência muito grande para cima dos Correios, é aquilo que o Fábio falou, pela qualidade e a capacidade que nós temos de fazer essas entregas. A confiança que é depositada na gente. E aí, o que fizeram? E aí nós temos que debater isso com a sociedade, é por isso que nós propomos aqui de ir para os bairros, debater com a sociedade, com os presidentes de bairro, trazendo a população, que nós queremos resgatar esse correio. E que, ao longo dos anos, foram destruindo a imagem dos trabalhadores, né, para poder justificar a privatização. Nós não desaprendemos a fazer correios, nós sabemos fazer correios. O que existe de fato é que tiraram as ferramentas que nós tínhamos para trabalhar, acabaram com a qualidade, né, de trabalho, e que nós não conseguimos fazer a mesma coisa que nós fazíamos lá atrás. Você tem um setor, vou colocar aqui, que é o CDD, Centro de Distribuição Domiciliar, trabalha lá, por exemplo, 30, 40 carteiros. Ao longo dos anos foram diminuindo esses números de carteiro. Um setor que você tinha 40 carteiros, hoje se tiver 20 é muito. E a cidade ela cresceu, ela não diminuiu. Como que você diminui o número de carteiro e quer que entregar na mesma qualidade que você entregava 10, 15 anos atrás? Então, quando nós estamos falando aqui de um governo que abre pedido de demissão voluntária, demite os trabalhadores ano após ano, e não contrata ninguém no lugar. O último contrato foi em 2011. Como que nós vamos continuar fazendo o mesmo correio que nós fazíamos há 10, 15 anos atrás? Com a população crescendo, com as cidades crescendo. Você pega uma área central, o centro aqui ele não cresce, ele está estancado. Mas os bairros estão crescendo, a população está crescendo. E é óbvio que nós não vamos conseguir fazer o mesmo correio que nós fazíamos há 10, 15 anos atrás. Isso para nós é motivo de vergonha. Vergonha sabendo que nós não somos os culpados. Mas é por isso que eu volto aqui. E aí todos esses números que foram apresentados aqui pelo Everaldo, nós estamos gritando, pedindo um grito de socorro para esta casa e para que a população ouça quem de fato conhece Correios. Porque o restante que estão falando dos Correios são aventureiros. São pessoas que querem abocanhar a parte lucrativa do negócio, pegar os grandes centros, faturar, mas não vão chegar nos rincões da vida, nos bairros periféricos, nas cidades menores, que é como o companheiro Hernandes colocou aqui. Você não precisa estar muito longe, mas basta você ser uma cidade pequena, com menos de 50 mil habitantes, o correio está lá, mas a concorrente não vai. Então, assim, eu volto a repetir aqui, voltando à minha fala do início. Só fala em privatizar os Correios quem não conhece Correios. Quem não conhece qual que é o papel dessa instituição. É um papel social. Eu, dando um exemplo da minha... Eu trabalho 27 anos nos Correios, do setor que eu fazia, e a importância que era isso, né? Porque você vê hoje o Correio, em muitos lugares, colocam terceirizados. Hoje é um, amanhã é outro, depois é outro. E assim, você não consegue firmar, mas as pessoas me conheciam pelo nome. Pelo nome Luiz do Correio, ou carteiro. Então você, ô carteiro, ô Correio. Correio passa a ser um sobrenome dos trabalhadores dos Correios. Então é o João do Correio, é o Luiz do Correio, é a Maria do Correio. Correio é um sobrenome nosso dos trabalhadores. Ah, o carteiro passou aqui, o Correio passou aqui 11 horas, você não estava. Então, assim, nós não temos nome. O nosso nome aqui é Correios. Nós vestimos essa camisa e, assim, e o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, é fazendo um apelo para a sociedade. Pergunte para o seu carteiro o que de fato está acontecendo antes de recriminar, antes de querer saber por que a carta está chegando atrasada. E aí aqui, em que pese eu respeito as pessoas que são contrárias à nossa greve. Mas um debate que eu quero fazer aqui é incrível como a sociedade, ela reclama do Congresso que nós temos, ela reclama de tudo que nós estamos vivendo e fala que nós somos um povo pacífico. Aí quando você encontra uma categoria que ousa enfrentar um governo, que está tentando destruir essa empresa, e que, na consequência da destruição dessa empresa, vai atingir a sociedade, nós somos criticados. Nós somos criticados. Agora, eu quero falar para a sociedade, por defender essa empresa, nós vamos continuar nas ruas. Porque nós também fizemos várias movimentações por dentro, tentando que essa empresa não fosse destruída e não fomos ouvidos. E aí,
Muitas das vezes, quando nós chegamos a atingir algum objetivo de solucionar alguns problemas, foram os momentos que nós fomos às ruas. Porque é quando o governo é pressionado, porque é quando as coisas deixam de chegar, e a sociedade começa a cobrar, os presidentes do bairro começam a cobrar, e a empresa ela tem que se movimentar para melhorar aquilo que nós estamos falando que está errado. Então, assim, a greve, ela causa o caos, mas o caos que é causado é diante de um caos que, se nós ficarmos quietos, vai ser muito maior do que se nós formos para as ruas. Nós, por muito tempo, por dentro dos Correios, nós gritamos e falando que o que eles estavam fazendo era um crime contra a sociedade, quando estavam diminuindo o número dos trabalhadores, quando estavam acabando com as entregas diárias e essas entregas sendo alternadas. E, no final, nós estamos assistindo e vendo que quem paga o preço é a sociedade, principalmente a área periférica. Aí eu falo que para nós, Correios, e aí são os carteiros, são os atendentes, são os OTTs, que vestimos essa camisa, para nós é vergonhoso isso. Toda vez para mim é um incômodo quando você entra na rede social e que você vê lá os comentários que tem que privatizar os Correios, mesmo porque o Correio deixou de ser aquilo que era, porque não entregou num prazo. E aí, eu concordo com o Everaldo, isso é um ou outro, porque teve a correspondência que chegou atrasado, porque no geral, nós sabemos que nós cumprimos a nossa tarefa. Mas nós queremos, por exemplo, aqui em Campinas, nas áreas de risco, que seja entregue em todos os locais. Basta o Correio cumprir o seu papel, colocar as escoltas, que as empresas privadas não fazem. Mas nós entendemos que a população não tem que bater na porta do Correio para receber essa encomenda. Aqui nós temos que bater na porta deles. E quando nós fazemos greve, e um dos motivos, dos principais, é que aí nós temos que discutir uma outra situação aqui. Quando nós estamos nas ruas, nós estamos gritando, pedindo socorro para a sociedade, mas a mídia, ela também cumpre um papel que é desconstruir a nossa greve, qual que é o real motivo da greve. Nós temos que trabalhar com carta aberta, nós não temos o mesmo poderio, e aí eu volto e concordo com o Everaldo. Nós pegamos aqui o presidente, o Guilherme Campos, em 2018, esse cara ia todo dia para a rádio, para a TV, e destruía os trabalhadores dos Correios. A culpa que havia do entrega era a culpa dos trabalhadores, não da empresa, como se fosse nós que geríssemos essa empresa. E quero falar aqui, muitos dos trabalhadores aqui não têm uma formação de administração. Mas eu não tenho dúvida que, se entregar essa empresa na mão dos trabalhadores dos Correios, nós sabemos como fazer Correios. E fazer o Correio não pode ser essa aberração que nós estamos assistindo aqui. Entra governo, sai governo, usando a nossa empresa como uma plataforma política. Mesmo o governo atual que está aqui agora, que dizia que ia ser um novo, tem usado essa empresa como uma plataforma política, quando coloca na direção da empresa generais. E o que generais conhecem de Correios? Troca presidente, coloca outro presidente, é um outro general. E nós temos técnicos dentro dessa empresa que sabem fazer Correio e sabem o que é Correio. Então não me venham falar aqui que o problema aqui é porque usavam Correio, porque politizam essa empresa, porque mesmo esse governo que está falando que ia fazer diferente, ele colocou na máquina generais nos postos principais para atacar os trabalhadores e privatizar a nossa empresa. Enquanto isso estiver ocorrendo, nós estaremos nas ruas. O problema que nós temos aqui, eu acho que aí nós temos que dialogar aqui, é como nós vamos chegar na sociedade para falar por que nós estamos na rua, por que nós estamos gritando. Porque o tempo todo você fala isso para a mídia, você faz uma entrevista de 15, 20, 30 minutos. E aí eles editam e colocam lá que os trabalhadores estão reivindicando o aumento real de salário, que os trabalhadores estão brigando porque estão querendo cortar o seu convênio médico, que os trabalhadores estão brigando porque estão retirando direitos, e é verdade. Mas nós também falamos que, fora isso, nós queremos mais contratação, nós queremos abertura de concurso público, nós queremos entrega diária, porta a porta nos bairros, na sociedade, e isso não é dito para a sociedade. E nós temos que achar um caminho, é por isso que nós estamos nessa casa, pedindo socorro, uma casa do povo, para que nós conseguimos fazer eco diante daquilo que nós estamos reivindicando. E o que nós reivindicamos é um correio público, de qualidade, que cumpra o seu papel social, que esteja na porta da sociedade todos os dias. E que nós consigamos atingir o prazo que é colocado para a sociedade. Nós queremos voltar a ter orgulho. Nós acreditamos que o correio tem capacidade para isso. Nós sabemos que o correio consegue fazer isso.
Basta dar ferramenta para os trabalhadores para que nós conseguimos atingir nosso objetivo. E com isso nós dizemos não à privatização dos Correios. Por favor, Everaldo. Oi. Tá. Tá. A vereadora perguntou o seguinte, fez duas perguntas, né? Se privatizar e o Rivaldo falou de que interesse tem o governo, né? Tá funcionando? Se privatizar, a vereadora já viu aqui, né? Na situação atual, onde o governo detém o monopólio postal, mas não da encomenda, mas mesmo assim ele acaba sendo o melhor player, né? O maior prestador de serviço do país hoje, a gente já tem essas situações, né? Onde o outro transportador, o concorrente, não chega a 35 quilômetros do centro do negócio, né? De onde as coisas estão acontecendo. Então, nós teremos sim problema, né? Uma das grandes falácias que tem assim, se a gente privatizar vai ser melhor, vai ser igual às comunicações. Há uma contradição total, né, na fala, e assim, as pessoas não conseguem enxergar essa contradição. Na época das comunicações, o telefone era um artigo de luxo. Você comprava um carro, mas não comprava um telefone, né? O telefone era um artigo de luxo, a gente não tinha realmente telefone. Hoje não, hoje nós estamos presentes em 5.570 municípios. É o inverso. Nós temos presença nacional. Não tem nada a ver com o momento da privatização das comunicações, das teles, né? Das teles. Então, assim, o Correio está em outro patamar, né? Com relação ao interesse, a gente já ouviu aquela história. Quem desdenha quer comprar. No nosso caso, quem desdenha quer vender, né? A população também, a de Campinas, do Brasil, tem que pensar no seguinte: a população, quando sai por aí, que pega um ônibus, ou que pega um avião, ou que pega a estrada no seu carro próprio aí, ela é obrigada a comer numa rede de hotel aí, ou de restaurantes, até chegar em casa, pagando custos, né, absurdo. E para todo mundo que está aqui me ouvindo, às vezes você chega num self-service, num desses de estrada aí, quase R$80 um quilo de alimento. Aí você é vítima desse monopólio, né? Esse monopólio é um monopólio privado. Você pega um aeroporto por aí, você sair dali precisar de um carro, você vai pegar na mão de uma empresa só, né? Aí falando, o nosso secretário de privatizações, ele é o dono da Localiza, né? Quer dizer, o monopólio da Localiza pode existir no Brasil, do Correio não. Né? Então a gente tem essas questões. E aí a população, como ela não está preparada, ela está desinformada, aí ela passa a entender que o público é pior. Então o que acontece se nós tivermos uma privatização dos Correios? E olha que o tempo todo aqui a gente falou dos Correios, a gente não falou da gente, a gente não veio aqui fazer lobby dos nossos empregos, né? Em que pese a luta ser intrínseca a isso, né? Mas a gente veio dizer o que? Olha, os Correios, se deixarem de existir, a população é quem vai pagar o pato. A população vai pagar o pato. Você não pode se falar em estado mínimo para a população pagar. Se o estado mínimo for para a população viver melhor, tudo bem. Mas para viver pior, é fato que uma privatização dos Correios vai deixar uma série de órfãos por aí, né? Uma série de órfãos. A gente já vê essa situação desenhada. Então, o cenário que a gente tem é que a empresa tem que ser pública mesmo, ela tem que permanecer pública. De todo mundo que critica, eu vi hoje um artigo do Natan, até o Mauro tinha me mandado, eu já tinha lido o artigo do Natan, né, que é um jornalista aí, né? E ele falava dessa questão de como o Correio virou uma entidade nacional, né? A gente tem um CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, né? O nosso Diretório Nacional de Endereço. Hoje, se a pessoa vai lá na Casas Bahia e ela não tiver um CEP, ela não tem dignidade, porque ela não consegue comprar. Se ela precisar de uma internet e ela não tiver o CEP, ela também não vai ter dignidade, porque ela não vai poder ter a internet na casa dela, se ela não tiver o CEP, né? Se ela não tiver o CEP. Agora, você imagina esse CEP na mão da iniciativa privada. Imagine isso. E hoje, nós só codificamos 7% das cidades do Brasil, em que pese a ser 58% da população. Nós ainda temos aí 42% das pessoas que tem que ter CEP específico. CEP específico, não um CEP genérico como tem hoje. O Brasil é todo codificado, mas com CEP específico nós só temos 7% das cidades. Então, assim, o Correio, ele representa essa presença do Estado mesmo. Então, o que nós estamos discutindo aqui é se o Estado quer estar presente, se ele quer atender as populações que mais precisam, aquelas que são mais carentes, né? E prestar um serviço de qualidade ao mesmo tempo. Então, o que o Correio faz hoje, só para finalizar, o Correio faz um trabalho de excelência, é um trabalho de excelência num país continental, com as dimensões que a gente tem, né? Imagine o que é você estabelecer processo num país como um todo, né?
como um todo, e o carteiro ele é reconhecido tanto aqui como lá no Amazonas da mesma forma, né? Da mesma forma, que é o carteiro que sintetiza, que simboliza essa imagem dos Correios, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, fazer essa defesa do Correio, porque é fazer a defesa de um país mais justo, que é o que o Correio faz, né? O Correio faz essa distribuição aí de forma mais equânime, porque a iniciativa privada, ela quer mesmo resultados, né? Ela quer lucros, né? Ela não vai vislumbrar o social. A empresa tem um papel social muito importante e a população, o Biar falou, a gente está pedindo aqui, né? A gente está apelando, a população precisa se unir a nós se ela se pretende ter uma condição de vida com mais qualidade, com mais dignidade. Eu queria deixar o agradecimento só aqui, né? A todos que vieram aqui, a vereadora por abrir o espaço, e a gente espera que a gente tenha novas oportunidades para fazer isso, seja lá com as associações de bairros, seja nas ruas. A gente vai mobilizar, falar para a sociedade de Campinas que a gente vai continuar mobilizado e a gente vai pedir à população que venha com a gente. A gente precisa dizer que tipo de país a gente quer, e o Correio faz parte dessa resposta. Bom, eu agradeço imensamente a presença, né, do Biaia, do Everaldo, que estiveram aqui pela segunda vez, a segunda vez que nós fazemos um debate público com esse tema, com essa temática, sempre no sentido de discutir com a sociedade de Campinas, para que a sociedade abrace, apoie e esteja junto na defesa contra a privatização, contra a destruição desse bem público, e apoiando os trabalhadores. Quer dizer, se hoje o Correio é, tudo que foi falado, é por conta dos trabalhadores, porque tem gente aí fazendo. Então, apoiar o trabalhador do Correio é defender a empresa, e que a gente possa, então, fazer esse enfrentamento, né? Acredito que todo mundo que quiser saber mais sobre o Correio, quiser quiser chamar o sindicato para fazer esse debate, a gente também pode intermediar. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato direto com o sindicato, com a associação, pode entrar em contato com o nosso gabinete, que a gente faz essa intermediação. Todo mundo que quiser fazer esse debate, que esse debate tem que ir para todas as cidades, para todos os bairros, as regiões aqui da cidade de Campinas, para que a gente crie um grande movimento em parceria com a defesa das universidades, em parceria com a defesa do sistema público de saúde, em parceria com a defesa da escola pública, porque, assim, isso esse modelo que atinge o Correio é o mesmo modelo que está sendo aplicado na destruição do SUS, que está sendo aplicado no fechamento das escolas, que está sendo aplicado no desmonte da universidade pública. É o mesmo modelo. Então, a gente está junto. Estamos juntos, e todo mundo que quiser fazer, entre em contato com a gente, com o sindicato, com a associação, que a gente vai fazer esse debate. Então, um bom retorno para todo mundo, e vamos para a luta, porque a gente está defendendo um futuro de país, né? É exatamente essa é a nossa missão, e essa é a nossa luta. Obrigada. TV Câmara, Campinas.